Olá, está começando mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta, excepcionalmente 2 semanas seguidas, Pode quem ser dera. que continue sendo seguida, dependendo de algumas coisas aí, hein? Será-se? Será? Será-se? Mas estamos aqui na segunda semana seguida. A gente espera muito um dia voltar a ser semanal, como foi no começo e como foi por um bom tempo, né, Romo? A gente fez acho que metade de uma temporada inteira sendo semanal. Bom, e como vocês já sabem, Rômulo Mata de um lado, Maxon Lima do outro. Vamos falar sobre a série da Netflix do Dahmer, Jeffrey Exatamente. Dahmer. O mais conhecido como Canibal de Milwaukee ali, né? Jeffrey Lionel Dahmer, né? Dahmer, um canibal americano, estreou na Netflix faz umas semanas, deu o maior rebuliço, o maior bafafá, muita gente comentando, foi um sucesso estrondoso. De horas assistidas, é assim que a Netflix vê, né? Quantas horas a sua conta ficou presa àquela série? É assim que funciona o sucesso Eu de tive, qualquer coisa. eu fiquei sabendo que inclusive foi o primeiro contato com esse tema de serial killers de muitas pessoas aí, cara. Além do superficial, né? Que todo mundo sabe do superficial aí. E a Netflix fez um trabalho aí primoroso em certos pontos, não tão cuidadoso em outros, né? Assim, a Netflix tem feito muita minissérie documental de serial killer. Essa aqui uma ficção, digamos, é baseado totalmente em fatos reais, em reportagens, em entrevistas, em matérias de televisão, em fatos, mas são atores ali, é tudo encenado. Né? São atores e que Diferentemente, atores, hein? sim, diferentemente da grande maioria, na verdade, de todas as outras séries da Netflix de serial killers, né? Essa aqui é uma exceção. E foi uma parceria com o Ryan Murphy, do American Horror Story, que tem lá um contato muito forte ali, uma ligação muito ferrenha com o Evan Peters, que é o protagonista da série. Existe um Evan Entrega. Peters antes de Ryan Murphy e um depois de Ryan Murphy, né? Ele foi transformado. Ele é um ator de excessos, né? Um ator muito vocal, verborrágico, que faz personagens muito espalhafatosos, por assim dizer. E agora ele faz uma personagem que mal abre a boca para falar, bêbado quase que o tempo todo, e um ser humano degenerado, como um grande amigo meu falou, o Dance, deixa um abraço para ele, um pedaço do inferno aqui na Terra, que é essa pessoa. Mas a gente tem, como de costume, várias outras coisas para comentar antes de chegar na cereja do bolo do episódio, que é justamente o Dahmer. Por exemplo, estreou faz pouco tempo nos cinemas Sorria, um filme que é a estreia tanto na direção quanto no roteiro do Parker Finn, com a Suzy Bacon. A gente comentou quando o trailer apareceu pela primeira vez, né? E o filme foi um sucesso estrondoso de bilheteria, cara. Estrondoso. Ele faturou, tipo, quase 10 vezes mais do que ele custou, o que já meio que automaticamente carimba a sequência. Porque é assim que as coisas funcionam, né? O filme ele custou 17 milhões de dólares e já faturou quase 100 milhões, mais ou menos. Caramba, é um sucesso, né? Se a gente for pensar em bilheteria mesmo, que só é contada na primeira semana, na verdade, né? É o que é contado. Tipo, o filme se pagou no final de semana de estreia nos Estados Unidos. É assim que se conclui tratar-se de um sucesso. Então ele custou 17 milhões, faturou 22 milhões e 609 mil dólares no final de semana de estreia nos Estados Unidos. Então já, né, é um sucesso. Eu assisti, eu posso comentar mais sobre, se vocês quiserem. Comenta lá com a gente, lá no youtube.com/masquehorror. Foi uma experiência com altos e baixos. A minha experiência no cinema foi extremamente desagradável. Eu tava numa sala cheia de molecada extremamente mal educada que acha que tá na sala de casa. Então foi péssimo nesse aspecto, péssimo. E por mais que seja um filme voltado para essa audiência, porque tava todo mundo gritando e tal, e todo mundo acha que é circo, né? Esses filmes de super-herói que a galera aplaude, fica de pé, isso é uma problemática do meu ponto de vista. Eu Mas aí. já arrumei treta dentro do cinema por causa disso aí, cara. Cara, eu levantei e falei, vocês não estão na sala da casa de vocês, e desci e fiquei lá na frente. Mas fiquei o resto do filme inteiro tremendo, mal. Eu deveria ter saído e falado com a gerência e conseguido ingresso para outro dia, como eu já fiz Isso. várias vezes. Mas fazia tempo que eu não ficava tão nervoso numa sala de cinema, cara. Mas o filme é um bom filme, é um bom terror. Então a gente pode desenvolver mais, eu posso desenvolver mais caso vocês queiram, mas não vai ter mais que horror sobre. Né? Espero que vocês tenham assistido o programa de ontem sobre o Hellraiser, do David Bruckner. O programa da semana que vem do Mais Que Horror vai ser sobre o Halloween Ends. E aí a gente pode falar, eu posso falar aqui no próximo Eu Ouço Gente Morta sobre o Sorria. Na verdade, esse é a problemática que você falou dos filmes blockbusters aí de heróis. Eu tenho uma filha adolescente em casa que ela, não importa o que seja que saia da Marvel, ela vai assistir. E pra mim já deu, entendeu? Mas é a linguagem que os caras consomem hoje, frenética, né? Linguagem de edição frenética e tudo entregue na hora e com urgência.
Imagina a molecada aí assistindo um Truffaut. Ah, sei lá, cara, eu não sou de generalizar. Eu acho que é só uma questão de conhecer, de ser apresentado. Mas aí é uma conversa muito profunda. Mas a gente teve um trailer novo aí também, né, Romulo? Que foi mostrado essa semana, um anúncio novo, né? Puta, incrível, incrível assim. E para os fãs de Chuck, o brinquedo assassino aí, acho que vão gostar, hein, Max? Do quê? Do trailer. De que trailer? Do trailer da boneca. Como é que chama, caceta? Eu não lembro o nome agora. Ah, meu Deus, Megan, Megan. Megan, só que o E é um 3, né? Ela é uma boneca, mas uma boneca é mais que um brinquedo, né? Ela é um tratamento, ela é uma solução, assim, é um futuro. Ela é o que a TV foi pra gente nos anos 80. É uma bela analogia. Então, Roteiro de Aquela Cooper. Esse camarada escreveu Maligno. Pra mim diz muito. Eu vi muita gente falando, esse é do cara que escreveu Maligno, pô, já é uma porcaria, essa Annabelle Maligno é foda, 3.0. mas Maligno tem um plot twist maravilhoso. Maligno é foda. Você não espera o que vai acontecer ali no Maligno ali, e não vou falar também, porque não é um filme tão velho, então não vou dar spoiler se você não assistiu. Você não assistiu, você vai lá e assista. Mas tem um plot twist ali, uma Eu virada de gosto. roteiro ali muito boa, cara, no Muita Maligno. gente não gostou, eu gosto. Mas não é o James Wan que assina a direção desse. É um camarada chamado Gerard Johnstone. E ele tem um filme no currículo dele que eu gosto muito, chamado Housebound, filme de 2014. Outros filmes que ele assina eu desconheço, mas ele é um diretor de TV, de série de TV aqui. Ele assina As Novas Aventuras do Macaco, sei lá do que se trata, Terry Tell, sei lá do que se trata, de Jack Brown Diaries. E aí no meio tem Housebound e agora Megan, com James Wan produzindo e com o roteiro desse camarada aí, o Aquela Cooper. Previsão de estreia janeiro do ano que vem. Então o ano já talvez comece com um filme de terror muito interessante, assim. Vamos esperar. Como eu tava falando que foi o que era a TV pra nós nos anos 80, é aquela problemática dos pais, né, que não sabem como lidar com a criança e aí arrumam um passatempo pra ela, né? O reboot do Chuck girou um pouco em torno disso. Né? E muita gente fala do visual do Chuck, não sei o que, não sei o que lá. Mas, cara, eu gosto de pontuar esse tipo de coisa com como a tecnologia ela se torna extremamente obsoleta. As pessoas esquecem de como foi a tecnologia ontem. Ela tá com o celular de última geração na mão e ela esquece o que foi o celular de última geração da semana passada. A gente tá falando disso agora, antes de começar a gravar. Exatamente. E, tipo, aquele Chuck do remake, tô eu aqui defendendo o remake do Chuck, né? Ele é um tijolão Motorola, sabe? Que era o futuro naquela época. Mas que hoje em dia, quem se lembra, né? Tanto fez, tanto faz, etc e tal. E a tecnologia pode ser horrorosa, mas em algum momento ela já foi, assim, algo de estonteante, algo de sem precedentes, assim. Esse Mega, eu acho que ele vai bem nessa linha. Inclusive, ele me lembrou bastante o remake do Chuck, que eu acho um filme bom. E, Rômulo, eu tenho 3 jogos pra comentar hoje. 3 jogos indie, 3 jogos disponíveis só no PC, que eu espero que chegue em outras plataformas no futuro. Começando com um que é um jogo que está em acesso antecipado de uma produtora chamada Moonless Formless, e o jogo é o Withering Rooms. Eu não sou de jogar jogo de terror em acesso antecipado, cara, porque eu já tive experiências não muito agradáveis no passado, mas sempre tem aquela questão de você ajudar o desenvolvedor, né, que tá fazendo o jogo, participar dos fóruns. Mas você não joga porque o jogo não tá gold, porque ele não tá pronto, e aí tem muito bug, é isso aí? Tem muitos motivos, né? Na verdade, eu não jogo porque eu gosto de ter a surpresa, assim, né, na hora, né? Não gosto de ter aquela experiência paliativa, digamos assim. Mas aí tem muitas questões. O jogo sai mais barato, né? Você tem, de fato, ali uma mão ativa no desenvolvimento. Se você cruza por algum bug, se você vê algum problema, você pode escrever, o desenvolvedor vai ouvir nos fóruns, seja lá de onde for, né? No itch.io, ou na própria página do desenvolvedor, ou então nos fóruns do Steam, que cada jogo tem o seu próprio fórum, né? Mas esse Withering Rooms, cara, eu joguei porque eu achei ele muito interessante em proposta, muito diferente. Ele é num formato que eu gosto muito de jogo de terror, que é o 2,5D, 3D, porém gameplay 2D. E a gente joga com uma menina numa espécie de orfanato, numa mansão vitoriana. Então é um jogo de terror que remete muito ao um que eu sei que você gosta muito, que é o Rule of Rose. Amo. Em tempos de ambientação, de período histórico, etc. E essa menina, que ela chama Nightingale, é o nome que dão pra ela ali. Ela tem que confrontar, ela vai se deparar com uma infinidade de seres bizarros nessa mansão. Uns ajudam, a maioria só quer matar ela mesmo. E é o grande porém, ela tá dentro de um sonho. Então quando ela morre no sonho, ela simplesmente passa para outro sonho. E o porão dessa mansão se reconstrói. Chama Mostin House.
se reconstrói e é uma experiência diferente. Então ele é um jogo de terror roguelike. Eu particularmente não gosto de roguelike, mas funciona aqui porque você mantém uns itens e aí você vai aprendendo como... são todos os preceitos, o esqueleto do roguelike, mas eu acho que no terror funcionou bem. Eu não gosto da ideia de recomeçar qualquer coisa. Mas aqui eu acho que ficou legal, cara. Ficou legal por conta de como ele dosa o que você mantém de um jogo pro outro, os itens-chave que você mantém, e o seu aprendizado, né, de como você vai lidar com as criaturas, que a maioria das vezes eu me escondia, e principalmente as matérias-primas que você coleta pra confeccionar magias em pergaminhos. Então você tem também magias, né? Magia de fogo. Então você consegue... Não é tipo um... Não é jogo de gato e rato que você só foge. Você só tem que se esconder. Nossa, mas qual que é o maior? O maior é Outlast, né? É discutível, mas o Amnesia Dark Descent, ele foi o precursor em muitos aspectos disso, né? Puxando do Clock Tower de vários anos antes. Sim. Mas você tem uma faca, você tem um machado, você tem meios de confrontar diretamente as criaturas, mas existem criaturas mágicas também. Um bicho invisível que simplesmente aparece. Cara, tive uma cena que eu tomei um susto muito genuíno. A música é maravilhosa, a música é Michiru Yamane, assim, é cravo, sabe, é canto gregoriano, é órgão, um negócio bem bonito e erudito e bem sombrio. Eu entrei parece a mansão da família Addams, cara. Eu entrei numa sala, tipo um salão de música, que me lembra aquele salão de música traumático do primeiro Alone in the Dark, e tá tocando um cravo. E aí você fica ouvindo aquilo, que bonito, né, e você vai andando bem devagarzinho. E de repente você vê o piano, a cauda, e você vê que tem alguém tocando aquele cravo, ou seja, uma música diegética, não é a trilha sonora. E a pessoa sentada ali, ela simplesmente desaparece. Dogma 95. Desaparece. E de repente você toma uma facada, uma lambida no pescoço. Aí, caralho, também um baita de um susto com isso. E eu saí correndo da sala e o bicho era um fantasma, né? Achei fantástico. Então aí você vai aprendendo a lidar com muitos monstros, com um visual assim assustador, eu gostei demais. Tanto das pessoas que aparecem, porque tem umas bruxas nessa mansão que te ajudam, uns outros personagens também tentando escapar, que você pode conversar com eles. Então, baita jogo, cara. É assim, o Steam, de uns tempos pra cá, ele pede que o desenvolvedor coloque ali informações sobre o porquê que o jogo está em acesso antecipado. Então, se você ler lá, vai ter mais informações sobre isso. E também tá escrito lá que o jogo vai ser lançado esse ano ainda. E por ele já estar quase completo, ele não vai ter mudança de preço pro jogo final, que é uma coisa que acontece muito. O jogo lançado em acesso antecipado sai bem mais barato, às vezes até metade do preço do que o jogo final. Porém, esse jogo custa R$ 28,99. Então, a preço do McDonald's, cara. Se eu consegui chamar a sua atenção por algum motivo em tudo isso que eu falei desse jogo, então... Agora, os outros dois que eu vou falar, eu não gostei tanto quanto desse. Porque eles seguem uma linha muito batida de terror moderno indie, que é aquela coisa de primeira pessoa, da perseguição que você comentou aí, que pra mim já tá bem exaustivo, assim, já é algo bem extenuante, assim, esse formato, sabe? São poucos os que se destacam. Começando a falar de um chamado Vilomar, que é do mesmo camarada que fez um jogo que a gente comentou aqui recentemente, o Bug House, o cara do Disrate Studios. Um cara bem gente boa, conversa comigo lá no Twitter e tal. E eu gostei bem mais do Bug House. Você lembra aquele jogo do menininho que tinha amigo imaginário, que ele fica de noite em casa, que os pais saem, ele fica sozinho? Sim, esse jogo aí foi justamente quando eu mudei pra uma cidadezinha pequena, que a gente conversou sobre esse jogo, eu fiquei com o cu na mão, bicho. Cara, amigos imaginários em jogo de terror é pouco explorado. É muito explorado em filme, em livro, mas em jogo é pouquíssimo. Por isso que eu gostei tanto. Aquele com a Dakota Fanning e Robert De Niro, né? O Amigo Oculto, né? Esse é um bom filme também, gosto. A Dakota bem novinha, né? Sim. Aquele Bug House que a gente comentou custa R$ 4,49. Agora o Vilomar custa R$ 6,49, cara. Tipo, é muito barato. E mesmo assim, eu acho que é importante pontuar do que se trata, né? Esse jogo, e quais as minhas críticas, que são essas. De ser um gameplay muito básico. Nesse Vilomar a gente tem um entregador de pizza. Você vai entregar a pizza numa casa satânica, que tem uma bruxa lá dentro que te prende, te aprisiona e você tem que escapar. Ela é bem assustadora, é bem difícil de você conseguir escapar dela, você tem que ser muito furtivo, inclusive tem até a barrinha de furtividade pra ajudar. Ele segue bem a linha dos jogos do Puppet Combo, que é um desenvolvedor independente que faz muito sucesso, cada vez mais. E eu só torço pra que faça mais ainda. E com jogos muito nesse formato, também com toda aquela estética PlayStation 1, né, gráfico com polígono em baixa resolução, aquele filtro de TV de tubo. Eu gosto bastante disso, mas eu não gosto tanto assim, cada vez gosto menos dos jogos de perseguição, porque é um formato cansativo, cara. Tem sido difícil encontrar algo de original nesse formato, infelizmente não é o Vilomar que faz isso. Porém, eu sei que tem muita audiência pra isso também. Eu gosto bastante da ideia do novo, por exemplo. Você falou
do cara que é entregador. Eu nunca vi um jogo de entregador de pizza. Eu lembro de quando você fala assim, eu lembro do Paperboy, que jogava um jornalzinho, né? Tem um jogo de entregar pizza assim, Romulo, que chama Emily Wants to Play. Bem ruim, inclusive fez sucesso, saiu a continuação. E você é um entregador de pizza, chega lá, é formato Five Nights at Freddy's. Então você tem um monte de boneco pra lidar com eles, você tem que sobreviver até o fim da noite. Cada boneco você tem que lidar de uma forma, um você tem que olhar diretamente pra eles, outro você tem que correr de determinada forma, ficar de costas. Então, cada boneco é um jeito, mas também é um jogo de entregador. É só um pretexto pra você chegar no lugar. Não tem nada de demais no fato de você controlar um entregador de pizza em si. No Vilomar você joga na pizzaria, então tem um pouquinho de coisa ali. Você pode inclusive descobrir um pouco mais do lugar que você trabalha, do seu chefe. Você tem que realizar umas tarefas antes de sair pra entregar a pizza de fato. Mas não é algo usual, né? Não, com certeza não. Com certeza não. E tem mais um aí, né? Ó, e pra fechar, é um jogo da Tiny Build, de um estúdio, é a distribuidora, né? O estúdio chama Sword Team. Eu tava com muitas expectativas pra esse jogo. Foi anunciado recentemente num dos vários eventos da E3, eu acho que foi no PC Gaming Show da E3, se não me engano, chamado The Fridge is Red. E ele também é A geladeira é vermelha. Tipo isso. Aquela geladeira de porão abandonada. Geladeira de vó. Que você vê em tantos filmes assim, sabe? Sim. E que ele é no formato antológico. São 6 contos, digamos assim, 6 segmentos aqui dentro, bem diferentes entre si, mas todos nesse mesmo formato de PlayStation 1, gráfico em baixa resolução e tal. E claro que, como em toda antologia, alguns são muito mais legais do que outros segmentos, né? O primeiro eu gostei imensamente, que é o da... Não é o primeiro, né? Você tem 2 para escolher. O primeiro que eu joguei foi um de um elevador. Você tá no seu trabalho, já é tarde, e você tá voltando para casa. E você trabalha, tipo, num edifício. Gostei muito. Eu falei, caceta, esse jogo tem muito potencial. Mais pra frente, alguns não me surpreenderam tanto, porque ou vai muito pro lado disso que eu comentei agora, do gato e rato, só de fuga, etc. Ou porque ele vai naquele outro formato cansado também, que é da repetição, né? Ele é simples e ele fica em algo cíclico. E aí você tem que distinguir detalhes pra quebrar o ciclo, que é algo que o Playable Teaser fez, né? E ainda tá muito incrustado em muitos jogos, isso especialmente. Não fala disso aí não, que dá tristeza, Dá, né? Mas assim, esse jogo não custa nem R$30, R$29,95. Ele tem um segmento que é de um velório. Você vai lá no funeral de uma pessoa X, você entra na igreja. Esse eu gostei também. Esse tem coisas bem macabras. Tem uma outra história super original, que você é um menininho sentado no porão. E o refrigerador, aí a geladeira, cada vez vai chegando mais perto de você até que te engole e te mata. Você tem que dar um jeito de evitar que isso aconteça. Nossa, tipo, a geladeira assassina mesmo. Exatamente. O então Elevador Assassino. Lembra do filme Elevador Assassino? Elevador para o Além. Bom filme. Esse aí é um clássico das bagaceiras. Então, assim, gostei de uns segmentos, não gostei de outros. No geral, recomendado. A Tiny Build não faz muito jogo de terror, né? Então, The Fridge is Red, bom jogo de terror. Poderia ser um dos jogos de terror do ano. Eu comecei pensando isso quando eu joguei as 2 primeiras histórias. Aí depois... Aí tem uma história que você tá dirigindo e o cara ele pega no sono na estrada, e aí você tem que tomar um cafezinho na beira da estrada e depois o carro dele quebra. Muito enfadonho, muita coisa enrolada ali, sabe? Tipo... eu achei interessante você falando aí. Já me pegou, porque eu pego muita estrada também, né? Bom, mas é isso, Romulo. Esses são os jogos que eu queria comentar. E vamos pra Dahmer? Só se for agora, né? Que agora é só hora de brilhar, porque eu sei que esse assunto muito te apetece. Você vai fundo na temática. A gente sempre comenta, né, que o nascimento do Eu Ouço Gente Morta, quando ainda é Eu Vejo Gente Morta, se deu por assassinos seriais. E conversando com o Maxon, para quem tá chegando agora, que não acompanhou os primeiros episódios e ouviu a história, é rapidinho. Falei, pô, Maxon, a gente podia fazer um podcast, né, de serial killers, né? Mas aí a gente parou e pensou, falou, pô, mas isso aí vai chegar uma hora que um dia vai acabar o assunto. Ou não. Mas aí a gente decidiu fazer um podcast sobre terror. Um braço aí do Mais Que Horror, um braço de áudio, né? Uhum. E estamos aí, segunda temporada com tudo aí, graças a essa conversa aí de produzir algum conteúdo de serial killers. E um dos serial killers que é muito conhecido por sua história e por seu modo de agir aí é o famoso Jeffrey Lionel Dahmer. Eu nem gosto de usar a palavra famoso, eu gosto de usar a palavra infame. Infamous. É isso aí, ó. Então é o conhecido, né? Porque se a gente for falar de 5 serial killers da gringa, os maiores de todos os tempos, os mais infames de todos os tempos, o Dahmer tá na lista. Com certeza. Né? A gente pensa em Ted Bundy, Jeffrey Dahmer,
o Charles Manson, que na verdade nunca matou ninguém, mas que tinha toda essa aura de domínio mesmo sobre seus as seclas ali, né? Uhum. E a gente pode falar do John Wayne Gacy, talvez, e do Ed Gein. Jack Stripador. E a gente já vai pra uma coisa mais vitoriana. Richard Ramirez. Puta, o Night Stalker, ele era um cara mal mesmo, né, cara? Tipo, ele não disfarçava. O negócio dele... Ele é. Nossa. O Chikatilo, tem aquele filme do Malcolm McDowell, do Chikatilo. Aí tem o Chikatilo, tem o Otis Toole, tem o parceiro do Otis Toole lá também, que os caras trabalhavam pra Mão Negra do Sabá ali no México, que os caras pegavam os corpos pra eles. Na verdade, eles matavam pros caras da Mão Negra e ficavam com os corpos pra fazer as coisas que eles queriam fazer depois. Enfim, a Ilana Kazoy tem 2 livros muito bons, foi compilado em um só, que é o Serial Killers, né? Que tem o Louco Cruel, que é assassinos seriais internacionais, e o Made in Brasil, que é só com a galera daqui, das terrinhas nossas. E tem na Dark Side Books aí, se vocês quiserem dar uma olhada, é incrível. Inclusive tem um capítulo sobre o Dahmer, muito bem detalhado. E tem o do Ed Gein também, né? Eu nem acredito que eles fizeram a casa do Ed Gein nessa série, cara. Mas o livro que mais me impressionou, e muitas vezes eu não conseguia ler, é o Anatomia do Mal, o Crime Scene da Dark Side. Esse foi bem difícil pra mim, cara. Bem difícil. Eu lembro que na época eu escrevi sobre esse livro, né? Uhum. Então foi particularmente tenebroso, assim. O capítulo do Albert Fish, cara, é... Então, o Fish, ele era conhecido como bicho-papão, né? Ele é o pior, pra mim ele é o pior de todos. Quando envolve criança, ele é o pior de todos. É sempre pior, né? E ele era sadomasoquista, né? Então, ele gostava de causar e de sentir. Mas, essa série da Netflix tem 10 episódios, como a gente comentou, uma parceria com o Ryan Murphy, criador de American Horror Story, que logo mais vai estrear a temporada nova New York City. Não vejo a hora de ver, porque os pôsteres são incríveis, é um negócio bem sadomasoquista mesmo. Uhum. Não consigo nem visualizar o que ele vai fazer, mas a última foi tão decepcionante, a última temporada do American Horror Story, que vamos ver. Espero que volte aos tempos áureos. 10 episódios. Quando eu vi esses 10 episódios, eu pensei, vai enrolar. Como todas essas minisséries enrolam, a Netflix é campeã em fazer isso, em te prender ali... E quando eu digo enrolo, eu quero dizer a mesma coisa, se repete, são episódios sinônimos, assim. Mas não, na minha concepção, pelo menos, eu achei que foram 10 episódios que contemplaram, assim, algo que muitas vezes eu nunca tinha visto nenhuma história de serial killer se aprofundar, que é colocar a parte das vítimas, de sensibilizar as vítimas e dar muito destaque para as vítimas. Exatamente. Inclusive em entrevistas que tanto o Ryan quanto o Ivan deram para a imprensa, eles falaram que a ideia era nunca ser através dos olhos do Dahmer, sempre através dos olhos das vítimas ou das pessoas que estavam ao redor, do entorno, que por algum motivo coexistiram com esse ser humano demoníaco. Sim. E também com a irresponsabilidade, com a problemática, com o racismo e o preconceito da polícia atuando nos casos. Eu posso te dizer um negócio pra tu aqui. Uma das cenas que mais me revoltou não foi com o Dahmer, cara. É muito revoltante. Foi com a polícia assim, ali. Eu olhando aquilo, eu falei, não tô acreditando no que eu tô vendo, cara. E é baseado em ligações, não é tirado do nada. Não. Inclusive tem vários artigos na internet aí que falam o que é, o que não é, onde que mudou, o que alterou. Mas também tem muita coisa que foi meio que, assim, né, fiel, digamos assim, aos fatos da época. Os óculos, né, do Dahmer, né, por exemplo, os óculos amarelos dele que ele usava porque fazia com que ele se sentisse mais próximo de alguns personagens da ficção que ele admirava, como o Imperador Palpatine e o próprio demônio do Exorcista 3, né? Que eu acho que é o Carras, né? Ele tem esse olho aí. Ele tem esse olho amarelo. E no julgamento real ele não usou esses óculos, não. Mas no filme aquilo ficou tão caracterizado como uma marca registrada dele que ele utilizou os óculos durante todo o tempo, né? Coisas que tem na série, por exemplo, quando o Dahmer, entre parênteses, se batiza, aceita Jesus, né? E o eclipse lunar e a execução do John Wayne Gacy no mesmo dia aquilo aconteceu, foi real mesmo. Sim. Então, cara, foi um trabalho de muita pesquisa, porém,
Maxon, a gente estava até lendo, você me passou um artigo aí para dar uma lida aí. Bem completo ele, né? Sim, e sobre o ponto de vista das vítimas. Algumas vítimas se sentiram muito Familiares mal. das vítimas. Né? Algumas vítimas não, né? Mas são vítimas, não deixam de ser vítimas Sim. também, né? Sim. Mas eles se sentiram muito mal em reviver tudo aquilo, né? Porque, inclusive, a atuação de algumas. Não, assim, a atuação de todos. Eu diria que o ponto alto dessa série são as atuações dos coadjuvantes, digamos assim. São viscerais. Porque é tudo muito entregue ao ponto do documental. Sim. Assim, são atuações assim, muito convincentes, muito verossímeis. A atuação da vizinha, da Glenda, vivida pela Niecy Nash. Maravilhosa. Assim, cara, essa série, ela poderia muito bem ter escolhido o caminho mais fácil, que é mostrar o que ele fazia naquele apartamento infernal. Uhum. Às vezes vai lá, mas nunca é o que muita gente esperava, que costuma consumir esse tipo de entretenimento, de produto de serial killer, né? Seja um documentário, seja um filme, seja o que for. O explícito mostrou a reação dessa vizinha às atrocidades cometidas ali e o fato dela ligar para a polícia e ser ignorada, às vezes por sem fim, e como isso impacta a vida dela. Essa atriz, cara, essa atriz é fantástica. E também o ator que viveu o Tony Hughes, que foi aquela vítima surda do Dahmer. Nossa. Eles foram atrás de um ator surdo também, o Rodney Você também se apegou a ele, ao Chorei personagem? Eu também. Chorei nesse episódio. Eu também, muito, Eu fiquei com medo de nesse episódio começarem a humanizar o Dahmer. Quando na real o que estavam fazendo era mostrar, e imagino que exatamente por isso, né, tenha sido tão difícil para os familiares das vítimas, porque é muito sensível por parte das próprias vítimas. Né? Vai muito fundo no relacionamento do Dahmer de um monstro com uma pessoa. Com uma pessoa aqui no caso, que é o que eu me apeguei mais, que é o Rodney Burford, vivido pelo Rodney Burford, né, o Tony Hughes. É extremamente sensível como é mostrado, cara. Até levar a atrocidade em si, sabe? Não é aquela coisa de tipo, acompanha o caçador, a caça, a presa e acabou. Como normalmente está acostumado. Sim. Mas as atuações, elas entregam isso, cara. Elas entregam algo de muito quase documental, assim. Algumas pessoas, quando assistiram a série, conhecidos meus, né, pessoas próximas a mim, tipo a Jaque, a própria Rafa. A Rafa assistiu por causa do Evan Peters, né, porque é adolescente, enfim. Mas até o Evan Peters faz sucesso com a molecada, então? Faz demais. Ele fazia o filme favorito da Rafa quando ela era criança, que era o Teen Beach Movie. Da Disney, sei lá, não sei se era da Disney, mas é tipo, sabe aquela galerinha da praia tal, e tudo mais? Uhum. Então, ele era da galerinha da praia, assim. E o cara, de ídolo teen, se tornou uma alma cebosa do mal, cara, assim, tipo, não ele, a pessoa, mas os personagens que o cara faz, né? Eu sou muito fã, ele é um dos meus favoritos, cara. Eu cara, fico feliz de ver ele tendo destaque, porque isso aqui é o contrário, foi mais ou menos o que a gente comentou no Nope, do Daniel Kaluuya, que ele tá sempre acostumado com esses personagens muito expressivos, explosivos, expansivos, e ele faz um cara que só olha pra baixo, que mal fala. É exatamente o contrário. Não é o caso? Eu pensei muito nisso. Exatamente o contrário. Eu vi uma entrevista do Peters que ele tava falando sobre como ele conseguiu pegar o tom da voz e o timbre do Dahmer, que foi realmente as entrevistas que ele deu e mais ainda no julgamento, né? No julgamento ali de 1991, acho que foi 91. E tem aquela cena de uma da irmã de uma das vítimas, né? Que mostra como foi retratado com perfeição. Foi recriado, os caras fizeram um split screen ali, uma tela dividida das duas ali. Não, mas é só pra mostrar como, mesmo que a personagem ali, essa coadjuvante, apareça tão pouco, às vezes minutos, é uma entrega na atuação absurda. Sim, eu diria que é uma entrega digna de ganhar um Emmy, de verdade mesmo. Eu diria que é uma entrega digna de um Emmy, porque se você parar pra ver o que a gente tem na TV hoje, que tá fazendo muito sucesso aí, é o Anéis do Poder, é o... Casa do Dragão. Casa do Dragão. Que todo mundo fala até de Laço da Vida. Todo mundo fala disso. E tem Dahmer, cara. E Dahmer, assim, eu acho que ultrapassou isso aí, né? Porque primeiro que a Netflix, ela não é episódica, né? Ela lança de uma vez só. É uma minissérie também, já é completo. São os 10 episódios, não vai ter mais. Você disse, não teve encheção de linguiça. Não. Ele conta ali um pouco da história dele pequeno, depois conta a história da primeira contato que ele teve com o Mórbido, né? Que até o pai dele se pergunta, pô, será que eu sou culpado? Não, tipo, não é, tá ligado? E ele levanta questionamentos, né, do tipo,
o fato da mãe ter tomado todos os remédios, teve durante a gravidez, o quanto isso influenciou. E aí e esses questionamentos, outros, né, são levantados pelo próprio Buck Durf, no quadrinho que ele escreve do Meu Amigo Dahmer, sobre isso. O cara chega alcoolizado no colégio todo dia e ninguém faz nada, ninguém se atentou, ninguém falou nada. E ele levanta isso, né? Se algum adulto, se algum professor, se os pais, qualquer pessoa adulta tivesse minimamente interferido na vida dessa pessoa no colégio, falado alguma coisa, sabe? Tipo, estendido uma mão, minimamente que fosse. Será que teria feito alguma diferença? Será que... Pode ser que sim, porque segundo muitos estudos, o número de psicopatas que existem é um número enorme, assim, principalmente em países de primeiro mundo, países onde o estresse, síndrome do pânico e todas essas coisas tomam a população aí. E o que leva o psicopata a matar uma pessoa? É aí que tá, é o gatilho. Então, assim, existem, mas a pessoa não chega nos finalmente, entendeu? Então, todo mundo já teve uma vontade de matar tal pessoa, mas não te faz um psicopata. E se uma pessoa fizer isso e tivesse a vontade de matar por um impulso, também não te faz um psicopata. Só que se você matar e aquilo não te causa nenhuma espécie de emoção, além ou culpa, né? E você continua fazendo aquilo, aí você é enquadrado, né, clinicamente nessa seara aí de psicopatia. Então tem esse quadrinho que gira em torno disso. Inclusive tem até uma cena, né, Romulo, dele no colégio. Algumas, né? Sim. Que remete diretamente a isso. Existe um filme que adapta esse quadrinho, que chegou aqui pra gente como Despertar de um Assassino, que o jovem ator, o Ross Lynch, vive o Jeff Dahmer, e é absurda a atuação. Gostei tanto do livro, tanto do quadrinho, quanto do filme. Assim, só pra expandir a discussão, né? Tem aquele filme que é um dos primeiros filmes do Jeremy Renner, né? Que ele parece uma continuação do Meu Amigo Dahmer, se você pega e assiste na sequência. Que é o Dahmer Mente Assassina. Uma atuação muito impressionante, assim, é muito marcante, assustadora do Jeremy Renner. Então, daria pra juntar, né? Fazer o meu amigo Dahmer, esse filme aí, e a parte adulta do Dahmer na série, né? Se você juntasse os três, seria realmente inteirinho, né? A história do cara, né? Com certeza. Mas assim, a gente queria conversar sobre isso, né? O nosso episódio do John Wayne Gacy, que também foi uma minissérie da Netflix, documental, no caso. Diferentemente do Dahmer, não é dramatizada, né? Ela foi um dos episódios mais ouvidos, mais assistidos, mais comentados, né? Inclusive, Max, quando você assistiu, acho que o nono episódio, que começa com o Gacy, né? Isso, assustador. Cara, assustador. Mas na hora que eu vi o cara, eu já tinha matado. A cena da banheira foi a Vanessa, que eu assisti com ela, tudo, né? Deixa um beijo pra minha queridíssima Vanessa. Beijo, Van. Ela, na cena da banheira, ela ficou chocada, assim. Eu vi que mexeu muito com ela. Muito marcante, assim. Toda a cena, né? E como é colocado isso, como é colocado o Ed Gein quando o advogado traz essa questão, né? De tentar inventar ali uma história, criar um caso, né? De loucura, etc. Quando o Jeffrey Dahmer, ele assumiu tudo. Ele fala, não sou louco, né? Com detalhes. Ao contrário do Henry Lee Lucas, você lembra lá que ficava o assassino que tinha... o Henry Lee Lucas era o parceiro do Otis Stu que eu tava falando aí. Meu. Então, mas o Henry Lee Lucas, quantas pessoas ele matou? Ele inventou tudo aquilo, porque ele tava com todas as regalias do xerife, todas as regalias, eles estavam resolvendo casos que não existiam, digo, não eram pra ser resolvidos daquela ótica. As pessoas foram mortas e ele inventava a história. É uma outra questão, né? Nesse caso aqui é o oposto, porque ele contou com detalhes, apesar de estar bêbado o tempo todo, né? Como que ele conseguia se lembrar? E ele só conseguiu se safar por ser branco, por ser loiro. Viver naquela realidade de racismo, de preconceito, e que se safava disso. Se safava. Aquela cena do menino de Laos, que é das mais revoltantes que tem, cara. Das mais revoltantes. Eu vi que aquilo é muito fiel. O tratamento que a família teve, inclusive, né? Tudo, do velório, né? De como que é o velório de uma família de Laos, né? E dos trotes feitos pelos policiais é muito revoltante. Nossa, aquilo é muito revoltante. É isso aí que eu tava falando, que eu cheguei a ficar com mais raiva. As atrocidades do Dahmer a gente já tava esperando, a gente sabia dos assassinatos e tudo mais. Mas o racismo, né, vamos dizer assim, a xenofobia aí praticada aí pela polícia de Milwaukee aí, puta merda, velho. Horrível, revoltante, você fica revoltado com essa série.
extremamente revoltado. E outra coisa que eu gostaria de pontuar é a trilha sonora dessa série. É uma trilha sonora perturbadora. Parece que é aquela música que toca no fundo da tua cabeça, assim. A trilha sonora incidental e tem a trilha sonora... Pra pontuar o período histórico, né? Que é muito, que muito bem feita. Das discotecas, dos bares de GLS, na época era só GLS, né? Que ele frequentava, mas assim, a trilha sonora original, que é a parte de perturbação mental mesmo, faz um trabalho constante ali de te manter tenso, ali compenetrado, perturbado. Assim, as cores da série, tipo, eu achei uma série tanto, assim, Romulo. Achei um negócio... O Ryan Murphy, ele entrega aquela coisa espalhafatosa, exótica, esotérica, sabe? Um negócio do American Horror Story e também faz um negócio tipo esse Dahmer. É uma obra que com certeza vai ser discutida durante muito tempo ainda, né? A gente já tem, você pega na Netflix, tem muita coisa de true crime na Netflix, assim, você pega, tem muita coisa do Bundy, e agora essa série aí pra trazer esse outro ser desprezível aí à luz da sociedade aí, pra quem ainda não conhecia, né? Eu vi gente que fez tatuagem do maluco, vi gente não, isso mostra um pouco também na Sim. série, né? Quando ele se sente um superstar ali na cadeia. Quando ele recebe uns cartões, né, E aliás, toda a parte da cadeia, cara, aquele próprio ator que confronta ele na cadeia, absurdo. O que faz o papel do Christopher Scarver, né, que é o Asaki, foi o cara... Vamos falar, né, meu? Não assistiu? Todo mundo sabe que o cara morreu, né, pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, a Jaque não sabia que ele tinha morrido na cadeia, daquele jeito, assim, e ele morreu... brutalmente assassinado, assim, e o maluco... É o que eu tava conversando, assim, o cara é doido até achar um doido mais doido que ele, né? Pois é. Porque o outro lá, ele foi, Deus me mandou fazer o trabalho dele aqui, e é isso, cara. Ele é o tipo de assassino lá. Tem, até no livro da Ilana, ela divide os assassinos em categorias, né? Tem os visionários, eu acho que esse é o missionário. Ah lá, faz sentido, né? Total. Então tem o visionário, tem o missionário, tem o emotivo e tem o sádico, né? Por exemplo, o Dahmer, ele é um assassino serial sádico, que o interesse principal dele é o interesse sexual, né? Sexual, e tem o lance dele transformar as vítimas em zumbis, que ele queria basicamente ter um corpo vivo ali. Cara, eu vi comentários tem o lance do canibalismo, de gente falando assim, ele só queria ser amado. Gente, pelo amor de Deus, né? Porra, né, velho? Se quer ser amado, você vai lá e compra uma flor pra pessoa, você não mata ela, né, meu? Mas é isso, a gente quer estender a conversa para todo mundo que ouve a gente. É sempre momento áureo do nosso programa conversar com vocês sobre seja lá qual for a temática, ou seja lá sobre o que vocês quiserem conversar com a gente nos comentários. Sempre lembrando que pode estar ouvindo isso aqui, seja lá onde for. Os comentários sempre lá no youtube.com/masquehorror. Não é não? E temos um vencedor, Maxon? Temos um vencedor, Romulo. Dessa vez eu tive que ficar de olho nos comentários do nosso episódio passado. Sim. Sobre Hellraiser, que a gente fez aquela promoção em parceria com o Darkside Books e Macabra. Em comemoração aos 70 anos do Clive Barker, né? Exatamente. E quem respondesse a nossa pergunta do episódio passado ganharia todos os livros do Clive Barker publicados pela Darkside. E eu fiquei surpreso de que quando acabou o episódio, tipo, 1 hora depois de eu ter subido o episódio no YouTube, já teve a resposta do Leonardo Camargo. Leonardo, parabéns, Leonardo. Você imagina que possa até já ter recebido os livros enquanto você ouve esse podcast, que eu espero que você continue acompanhando a gente. Sim. Que você não comenta muito, né, Leonardo? Tipo, comenta com a gente, vem aqui conversar com a gente. Os amigos vão ficar pistola, hein? Os caras vão ficar pistola. Porque os caras comentam todo dia, no dia não comentaram, pô. O Leonardo respondeu o nome do conto que saiu a franquia Candyman, o The Forbidden. Eu até podia ter sido mais criterioso e perguntado em qual livro de sangue está o The Forbidden, mas... Peguei os dados dele, conversei com ele agradeceu muito a mim, a você, a Darkside, a Macabra, ficou muito feliz. Ah, caveirinha. E a gente fica feliz também, Leonardo. Parabéns, inclusive é isso que eu tô vendo aqui, né? O seu comentário. E quem comentou bem na sequência de você, a gente vai fazer o processo inverso, né? A gente tem os comentários mais recentes. A gente vai de baixo pra cima dessa vez. Pega lá o comentário de quem vem. O Raul Vinícius. Raul Vinícius aqui, ele grande mandou... camarada, sempre aqui conversando com a gente. Ele mandou e bateu na trave, hein, Raul? Bateu na trave. Foi por minutos, cara. Minutos de diferença aqui, porque eu fiquei acompanhando, Ele mandou aqui, parabéns, meus caras, por mais um episódio.
respondendo a pergunta de milhões, seria The Forbidden? Mas ele perguntou, seria The Forbidden? Não, mas ele ia levar. Se ele tivesse sido a primeira mensagem, ele levaria. Sim, tomara que seja certo. Você tá certo, mas infelizmente, ou felizmente pro Leonardo, infelizmente pra você, Raulzito, o Leonardo foi mais rápido no gatilho aí. E ele manda um grande abraço pra nós aqui. Um grande abraço pra você também, hein, Raul? Um abraço, Raul. E ó, quem sabe a gente não tenha mais promoções como essa, né? Sim, e a promoção, além de tudo, se você usasse o nosso cupom, né? Você teria 10% de desconto, né? Em todos os livros, né? O cupom Barker10, que vale até a meia-noite de hoje. Caso você esteja ouvindo esse podcast no dia 14, na sexta-feira, que é quando a gente normalmente libera, né? É até dia 14 do 10, Barker10 no site da Darkside. Daí você ganha não só uma promoção do nosso cupom, mas aí você também colabora com uma comissão pra gente aqui também. É isso aí. Ó, e quem vem na sequência aqui é o Le Hines. Le Hines, meu chefe lá na Keywords. Nada. Meu camarada, já considero um grande amigo, espero que ele também. E é o meu superior lá na Keywords, é um cara extremamente experiente no mundo de localização de videogame, grande ator também, tem um carinho muito grande por ele, que ele escreveu, comprei logo 3, obrigado Darkside. Pô, a gente te agradece, Leandro. Aí, Darkside, aí tá gerando frutos. Eu até sei, ele comprou o Renascido do Inferno, comprou o Evangelho de Sangue e comprou o Candyman. Ele até me falou, já fez o pacotão lá. E aí, Lê, volte mais, cara, volte mais ao Mais Que Horror, ao Ouço Gente Morta, conversa com a gente aqui sobre terror, um prazer recebê-lo aqui. E dá um aumento pro Max. Como se tivesse o chefe do chefe do chefe do chefe do chefe. Um dia, imagina, ele comenta aqui. Eu não sei, pô, eu tô aqui só pra fazer a alegria da galera. Então é o seguinte, temos mais um comentário. A gente teve poucos comentários, porque geralmente o pessoal tá acostumado com 2 semanas de gap, né? Então o pessoal vai comentando, e sempre quando a gente lê os comentários, tem comentário inclusive do dia, Sim. Entendeu? Mas não tem problema, escrevam, comentem, interajam com a gente. Interajam sobre o que vocês quiserem no episódio que vocês quiserem, só que a gente sempre vai ler o último, né? É isso aí. Então tá, a Carol Lima mandou aqui, ó. Cara, isso de ter medo do Pinhead só de ver o pôster na locadora também rolou comigo. Minha filha rolou com todo mundo. O Max aí tinha um cagaço, né, Max? Eu tinha. Tipo Fred versus Jason. Era algo que com certeza me daria medo. Mas que queria ver porque o pôster era maneiro. Não vi porque meus pais não deixaram. Bom, não sei qual que é a sua idade, mas talvez seus pais estivessem corretos. Estavam corretos. Ela é novinha, Carol, inclusive grande amiga. Gosto muito da Carol. Mas Hellraiser batia o olho no cara dos pregos e não queria nem saber mais do que o título e o visual daquela coisa. Uns anos depois, acho que foi em 2011, 2012 por aí, no curso de inglês minha professora decidiu passar um filme ao invés de continuar com a lição da aula passada e tal. Isso acontecia mais quando a lição era bem curtinha. Todo mundo ficou felizaço, até que ela falou que era o primeiro Hellraiser. Que professora é essa? Que vai passar Hellraiser? Já gostei dela. Fala a escola aí que você estudava aí pra galera. Aqui, ó. Eu e um colega meu entramos em pânico porque tínhamos pavor de filme de terror. Ele até bem mais do que eu, o que eu não achava ser possível. Você sabe, qualquer coisa me apavora. Tem medo, medrosa, Carol. Mas tá aqui, né? Exatamente. Tem medo, mas tá aqui, né? Como diria meu avô, tem medo, mas não tem vergonha. Então vamos lá. E assim foi maravilhoso, porque o filme tem muita coisa grotesca e assustadora. Então acho que assistimos uns 30, 40% ou algo do tipo, mesmo que ainda estivéssemos escutando tudo. Essa foi uma daquelas ocasiões onde pensei, puta merda, é nessas horas que eu não queria entender inglês. Significa que sua professora era uma boa professora, pelo menos, né? E ainda o inglês shakespeariano do Cenobita ali. Sim, e ainda tinha cena de sexo, que deixou todo mundo desconcertado. Meu, cena de sexo é aquela coisa, quando você é criança, ou quando você é jovem, adolescente, pré-adolescente, nunca passa nenhuma cena de sexo pra você ver. Aí quando entra uma cena de sexo, seu pai, sua mãe, o seu tio, sua avó, passa e olha na TV e olha pra sua cara e... Sempre assim. É muito vergonhoso. Assim, é batata, Que deixou todo mundo desconcertado. E até a professora soltou um eita, não lembrava disso. Porra, Clive Barker, né? Muito bom. Nunca mais quis ver coisa alguma da franquia para não traumatizar de vez.
SOS. Ô, Carol, que comentário maravilhoso. Obrigado por compartilhar isso com a gente. E volte mais vezes, comente mais aqui. Eu sei que você não é muito do terror e tal. Eu sei que você viu um filme de terror recentemente, um filme de lobisomem da Marvel. Eu também assisti. E se a gente conversasse sobre ele no próximo episódio? Eu vi isso aí, meu. Qual que é desse? Não assisti não. Eu vi. Disney Plus, o Lobisomem da Noite? Pô, eu vi essa fita aí, meu. Com Gael Garcia? Lobisomem da Noite. Eu não vi. Eu vi a notícia, vi o pôster. Assista. E vi que tava escrito Marvel ali. Aí quando tá escrito Marvel, eu já não quero ver. Então, é um experimento, cara. Eu acho bem válido. Que homenageia os clássicos lá, né? A Universal é concorrente, mas homenageia, de alguma forma, os lobisomens. O lobisomem é tão clássico quanto o Frankenstein, quanto o Drácula, quanto o Homem Invisível, né? A Múmia. Uhum. São todos os monstros da Universal aí, os monstros clássicos da Era de Ouro do cinema. E ele flerta, cara, mais que flerta, ele é preto e branco, sabe? Ele tem surpreendentemente cenas de mutilação, decapitação, sabe? Por mais que ele mantenha o clima leve. Sim. Assim, ele é um bom filme de terror, um bom filme de terror clássico. Bom, já falei tudo que eu achei. Vou experimentar. Experimenta, a gente desenvolve mais a opinião no próximo. Aí a Carol vai ter que voltar pra conversar com a gente. Beleza, volte sempre, Carol. A casa é sua. E é isso, pô. E de todo mundo. Muito obrigado a todo mundo que comentou no episódio da semana passada. Parabéns mais uma vez pro Leonardo. Agradecer mais uma vez também a Darkseid e a Macabra por gente ter feito parte do aniversário do Clive Barker. E agradecer a todo mundo que chegou até aqui. A gente se encontra no próximo Eu Ouço Gente Morta. É isso aí, valeu. Tchau. Até mais.